Maior reps, será que isso é uma estratégia realmente revolucionária para aumentar a massa muscular, para ser tão eficiente quanto a estratégia tradicional em menos tempo? Porque é justamente esse o desafio, né, que o estudo de hoje se propõe investigar. Então, é sobre isso que nós falaremos hoje, sobre essa estratégia comparada ao treinamento de força tradicional, e nós investigaremos quais são as adaptações, tanto em hipertrofia quanto adaptações em força, em endurance, que é um teste ali realizado, né, para saber a quantidade de repetições que os indivíduos conseguem fazer para um determinado percentual de uma repetição máxima, e alguns outros testes que a gente já vai ver. Mas, antes de tudo, se você não faz parte do nosso grupo de estudos para treinadores, por favor, vou deixar o link aqui na descrição. E se você é treinador e quer se desenvolver dentro da profissão, conhecer mais sobre temas como tensão mecânica, estresse metabólico, fadiga central e periférica, vou deixar o linkzinho aqui para vocês também. Mas vamos lá. Hoje, então, esse estudo inclusive ficou bem famoso, né? Nós falaremos sobre maior reps, e o estudo já começa falando sobre estratégias que aumentam a densidade do treino, que aqui é estabelecida como a quantidade de trabalho total realizado por unidade de tempo. Então, nós temos já estratégias que fazem isso, como por exemplo, Rest Pause, Cluster Set. No Rest Pause, nós temos uma atividade condicionante, então nós temos uma série ali que é a primeira, né, realizada ali com 70%, 80% de uma repetição máxima e é realizada até a falha. Depois dessa série, existe um intervalo de descanso, por exemplo, um intervalo de 20 a 40 segundos, e depois nós temos outras séries, outras minisséries que são realizadas na sequência, com esse intervalo de descanso, e essas séries são realizadas até a falha. Então, uma série condicionante, intervalo de descanso, e aí existe uma continuação com minisséries que são levadas ali até um alto nível de esforço. Também tem o Cluster Set, em que tem, são séries divididas em blocos, né? Então são blocos de séries com um intervalo ali de 5, 10 segundos, até tem a possibilidade de realizar esse intervalo de descanso um pouco maior, tem estudo que já traz isso pra gente, e ele traz essa outra possibilidade, né? Que é uma estratégia para realizar uma boa quantidade de trabalho no exercício sem ter uma demanda muito alta por tempo, que são as micro reps, que é basicamente o seguinte, parece muito um rush pause, tá? Em que você tem a série que é a série inicial, que é realizada com alto nível de esforço, aí você tem um intervalo de 20 a 40 segundos e você continua fazendo minisséries. A maior questão das micro reps, a gente vai ver isso na sequência, é que essas séries elas têm uma quantidade de repetições estabelecida. Então não é uma quantidade de repetições que você vai ali em todas de forma aleatória, em todas as séries de forma aleatória. Não, tem uma quantidade de repetições e uma quantidade certa de séries que você pode fazer. Por exemplo, você faz a atividade condicionante, né? Na verdade, a condicionante não. Você faz a série que é a série principal, e depois dessa série principal, você tem um intervalo de descanso, e aí você tem 5 séries com uma quantidade de repetições estabelecidas. A ideia é que você vá fazendo as séries até que você não consiga atingir a quantidade de repetições que está pré-determinada. E aí, se você não conseguir atingir a quantidade de repetições, você nem chega na quinta série, por exemplo, nas 5 séries, minisséries subsequentes. Você para antes se você não conseguir atingir a quantidade de repetições pré-determinada. Agora, se você conseguir completar ali até o final da quinta série, na quinta série, se você chegar nela, aí você vai até a falha nela, mesmo que você extrapole um pouco a quantidade de repetições que está prescrita. Então, é um rush pause, né, mas com uma quantidade bem descrita das repetições que você vai fazer nessas minisséries subsequentes e com uma quantidade certa dessas minisséries a serem realizadas. Mas já antecipei um pouco aqui, inclusive, né, o que a gente ia falar na sequência, já contei um pouco o que são as Mar Raps, mas beleza. E nós temos dois objetivos aqui no estudo. Um objetivo que é um objetivo agudo e um teste, na verdade, agudo, né, que eles fazem, e a análise mais crônica. Então, para esse teste agudo, o objetivo era entender a diferença das Mar Reps e a estratégia tradicional,
em que você vai fazer uma série por vez, com uma quantidade de repetições ali estabelecida, né? Uma intensidade estabelecida, mas uma série normal, né? Por vez. Tanto na duração da sessão de treinamento, quanto na excitação da musculatura, quanto na velocidade média da barra. Já quando a gente pensa na intervenção crônica, são 8 semanas, comparando o Myo Reps com a estratégia tradicional, nos seguintes aspectos: na força máxima, no endurance, como se fosse uma resistência ali de força, na espessura muscular e também na percepção de esforço e na percepção de recuperação. Então, em homens treinados, tá? Então, basicamente, são essas as duas frentes do estudo que eles vão entender. Então, como eu disse, né, nós temos ali a primeira estratégia, que é a estratégia aguda, em que 9 indivíduos treinados realizaram tanto as Myo Reps quanto a estratégia tradicional para colherem ali os dados citados acima. E 22 homens treinados participaram da intervenção crônica, comparando as Myo Reps com a estratégia tradicional. E esses homens, eles tinham ali um mínimo de 3 anos de experiência com o treinamento de força. Então aí a gente já está falando em indivíduos, né, que têm algum nível de experiência. E eles tinham ali, realizavam no supino 1,2 vezes o peso do próprio corpo. Então eles conseguiam mover ali em uma repetição pelo menos 1,2 vezes o próprio peso corporal no supino, o que já mostra um determinado nível de força relevante. Como eu disse, nós tínhamos então duas estratégias, né, a aguda e a estratégia crônica. Na estratégia aguda não, né, mas a intervenção, o experimento agudo, eles fizeram o seguinte: tinham ali o teste de força, que para estabelecer a 1RM, né, dos indivíduos, e isso era realizado no supino. E esse teste era separado ali por 2 dias, então tinham 2 dias e o maior valor de RM que era encontrado entre esses 2 dias era utilizado como critério para estabelecer, de fato, a força máxima do indivíduo. Na estratégia aguda, eles realizavam o treinamento em 2 sessões, de forma aleatória, fazendo ou as Myo Reps ou a estratégia tradicional, uma antes, a outra depois, mas eram 2 sessões aí separadas por 72 horas, em que eles mediam a excitação muscular por eletromiografia, que era o eletrodo era colocado ali no peitoral maior. E a estratégia era a seguinte, basicamente. Nas Myo Reps, tinha a série inicial, com 70% de uma repetição máxima, que era levada até a falha. Na sequência, havia 40 segundos de descanso, isso era realizado no supino, e nós tínhamos minisséries subsequentes, dentro de uma determinada margem de repetição pré-determinada. E existia 20 segundos de intervalo entre essas minisséries. Então, essas minisséries poderiam chegar até 5, poderiam ser até, no máximo, 5 dessas minisséries. Sendo que, se o indivíduo falhasse antes, se ele não conseguisse atingir a margem de repetições pré-determinada nessas minisséries anteriormente, beleza, o exercício era interrompido. Agora, se chegasse ali na quinta série, na quinta minissérie, na verdade, né, e o indivíduo não tinha falhado ainda, aí aquela quinta minissérie seria levada até a falha. Na estratégia tradicional, eram 3 séries performadas com 70% de uma repetição máxima, e aí de fato os indivíduos iam ali até a falha, isso no supino com 120 segundos de descanso entre as séries. A gente já vai ver de fato qual era a margem de repetição que era realizada nas Myo Reps ali nas séries menores, tá? Eles analisaram a duração da sessão, analisaram, como eu falei, a excitação da musculatura por eletromiografia, eles analisaram a velocidade da barra também, e no experimento crônico, que nós tínhamos 8 semanas ali, iniciou-se com o teste de força e o teste de Strength Endurance, né? Então, basicamente é o seguinte, nós tínhamos 2 sessões em que os indivíduos faziam um teste de força e o maior resultado obtido no RM era levado em consideração. Já o teste de Strength Endurance
era realizado no final dessa segunda sessão. A espessura muscular foi medida por ultrassom, sendo que as imagens foram coletadas ali no peitoral maior, e eles relatam aqui, né, o coeficiente de variação, eles relatam um erro padrão de medida, e é importante focar nisso, que é de 0,25 centímetros, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que tem uma diferença pré e pós ali nos dados colhidos, que é uma diferença na espessura muscular menor do que 0,25 centímetros, que dá 2,5 milímetros, né? Essa diferença pode ser atribuída só a um erro padrão de medida e não a uma diferença real ali de fato que a intervenção gerou. É importante que vocês lembrem disso, que a gente vai ver isso daí mais para frente. Então, na intervenção eram 8 semanas de treinamento. Agora, vejam, quando a gente pensa no protocolo agudo, eles realizavam apenas o supino. Agora, eles realizarão nessas 8 semanas, sendo que eles treinarão 2 vezes na semana. Eles realizarão tanto as myo reps, né, um determinado grupo, uma determinada intervenção, realizando as myo reps, ou o treinamento tradicional, no supino inclinado e no fly, sentado, utilizando o cabo. Então, nesses 3 exercícios aqui, em que o peitoral trabalha bastante. Então, na primeira semana, eles começaram ali com 70% de uma repetição máxima e eles começavam no supino reto. Tanto nas myo reps quanto na estratégia com treinamento tradicional, tinha uma margem de repetição de 6 a 12, sendo que o objetivo era atingir a falha nessa margem. Agora, quando o indivíduo começava a realizar mais do que 12 repetições, eles ajustavam o peso, por exemplo. Então, eles traçavam o percentual de uma repetição máxima, só que colocaram uma margem grande de repetições para que os indivíduos conseguissem chegar na falha ou na verdade, bem próximo. O intuito era chegar na falha, né? Dentro dessa margem. Como eu falei, o protocolo das myo reps começava ali com uma série até a falha com 6 a 12 repetições, 40 segundos de descanso e tinham as minisséries separadas ali por 20 segundos de descanso. E tinham 5 dessas minisséries. A ideia é que se o indivíduo não atingisse a quantidade de repetições pré-determinada, ele parava, ele tinha falhado ali naquela minissérie, ou então se ele conseguisse chegar até a quinta, daí na quinta era levada até a falha. E vamos dar uma olhadinha aqui, quais são as repetições das myo reps. Ó, vamos dar uma olhadinha então nas repetições aqui, né? Então imagina, ó, se na série de ativação, que é aquela série primeira, o indivíduo realizava de 6 a 8 repetições, as minisséries eram de 2 repetições, então não tinham muitas repetições nas minisséries. Talvez essa seja a diferença também do rest pause, que você pode realizar mais repetições. Agora, se na série de ativação o indivíduo realizasse de 9 a 12, ele podia realizar 3 repetições ali nas minisséries. Eram 5 minisséries com 3 repetições. Ou seja, a quantidade de repetição dessas minisséries não é uma quantidade muito alta, é uma quantidade menor realizada. Então, eles ali se mantendo de 6 a 12 repetições, a margem de repetições ali das minisséries, né, ficava de 2 a 3 repetições. Já no treinamento tradicional, esses indivíduos realizavam 3 séries até a falha, né, com de 6 a 12 repetições, mas eram 3 séries divididas por 120 segundos de descanso, e é isso. E eles aplicavam tanto nas myo reps quanto na estratégia tradicional nos 3 exercícios citados. Então, em cada uma das sessões, eram 2 vezes na semana, eles faziam essas estratégias nos 3 exercícios citados. No protocolo agudo, não teve diferença na excitação muscular, sendo bem objetivo, não teve diferença nos dados de eletromiografia. Só que teve uma diferença importante na duração do treinamento. Então teve uma diferença aí no protocolo tradicional para as myo reps, né, de 205 segundos. Isso dá mais do que 3 minutos quando a gente compara essas duas estratégias, o treinamento tradicional com as myo reps, né? E isso quando a gente pensa nesse protocolo agudo. Agora você imagine quando nós temos, né, aplicado ali em um exercício. Agora você imagina aplicar essa estratégia, as myo reps, por exemplo, em uma cacetada de exercícios. Lógico, não estou dizendo que essa é a melhor estratégia. O que eu estou dizendo é que muito provavelmente existe um bom tempo aí que será poupado. Então esse tempo que foi poupado é algo que pode ser relevante, mas não teve diferença na velocidade média da barra.
Então esses são os principais pontos aqui, que não houve diferença. E quando a quantidade de repetições era analisada, eles iam cortando ali, as análises eram feitas segmentando a quantidade de repetições que era realizada para um determinado range da velocidade. Então, por exemplo, quando a gente pega a velocidade que vai de 0,1 a 0,3 metros por segundo, a quantidade de repetições que foi realizada no MyoReps e na estratégia tradicional foi muito próximo, ó, 102 repetições na estratégia MyoReps e 111 repetições na estratégia tradicional. Ou seja, quando a gente pega um range de velocidade, que é uma velocidade mais baixa, é aquele ponto em que os indivíduos já estão próximos da falha. Então, quando a gente pega as repetições em que a velocidade começa a cair involuntariamente, importante dizer isso, quando a velocidade começa a cair involuntariamente, que é quando os indivíduos eles começam a se aproximar da falha, a quantidade de repetições realizadas próximas da falha entre as MyoReps e a estratégia tradicional é uma quantidade próxima. É importante já começar a olhar isso porque eles vão utilizar isso lá no debate do estudo, na discussão. Tá? Na intervenção crônica, na análise de força máxima, não teve diferença entre os grupos. Tá? Então a análise pré e pós foi muito similar. Na análise de Strength Endurance, aqui também não houve diferença. Na análise de espessura muscular, né, nessa porção mid-belly, que ele chama do peitoral, não houve diferença entre as MyoReps e a estratégia tradicional. E na espessura muscular também, na porção mais lateral, medida aqui do peitoral, também não houve diferença entre os grupos. Aqui é muito interessante a gente dar uma olhadinha no gráfico, tá? Gráfico não, na tabela. Quando a gente vem para essa análise aqui de espessura muscular, olha que interessante. MyoReps, tá? Quando a gente olha pré e pós do mid-belly aqui do peitoral. Nós temos 3 centímetros e tem o desvio padrão, né, pré, e daí quando a gente vai para pós tem 3,45 centímetros. Então teve uma diferença aqui, né, que ele aponta em percentual de 13,3%. Agora, quando a gente pega o grupo tradicional, o pré foi de 3,11 e o pós foi de 3,21 no grupo tradicional. Já a proporção mais lateral do peitoral, na espessura, o pré da MyoReps foi de 3,72 e o pós foi de 3,82. E no tradicional foi de 3,73 e no pós aqui foi de 3,98. Essas medidas em centímetros, tá? Na espessura muscular em centímetros. Só que vocês lembram do erro de medida que foi reportado, o erro padrão de medida que foi reportado para a espessura muscular? Ó, vamos dar uma olhadinha, eu vou subir aqui só para resgatar na memória de vocês. Ó, ele reporta aqui o erro de medida, que é um erro de medida de 0,25 centímetros. Então, pré e pós aqui, uma medida que fica abaixo de, que fica abaixo de 0,25 centímetros pode ser atribuída a um erro de medida. Então, quando que a gente vê isso? A gente vê isso no grupo tradicional pré e pós, que a diferença pré e pós dá menos do que 0,25 centímetros. E a gente vê isso também, isso daí no mid-belly, né? E aí a gente vê isso também na porção mais lateral do peitoral, tanto nas MyoReps quanto no grupo tradicional, tá? Então esse pré e pós é uma diferença que eles encontraram mais baixa, tá? Que pode inclusive estar dentro desse erro padrão de medida. Essa diferença pré e pós pode ser atribuída não a um resultado real, mas dentro do erro padrão. Agora, quando a gente pega as MyoReps aqui na porção mais do mid-belly, né, do peitoral, aí tem uma diferença pré e pós, há uma diferença absoluta que supera esse erro de medida. É importante a gente pontuar. Mas quando a gente vai traçar a estatística aqui, diferença em hipertrofia não houve entre os grupos, sendo que quando a gente vai analisar o volume total, olha isso daqui, deu um volume total de quase 30% de diferença entre os grupos, sendo que MyoReps acumularam ali 98, 373 quilos, né, de volume, então 98.373
quilos de volume load e o grupo tradicional 138.648 quilos de volume load. Então tem uma diferença aqui expressiva. Ou seja, qual é o ponto principal? MyoReps aqui, basicamente, eles foram realizadas com menos tempo de intervenção. Então, tem uma diferença aqui que é importante a gente pensar para aplicabilidade. Já quando a gente pensa no volume total, os indivíduos conseguiram um resultado muito similar com menos volume load total realizado. E como os autores vão justificar esses dados, né, das MyoReps conseguirem o mesmo nível de hipertrofia da estratégia tradicional, mesmo com menos tempo exigido, com menos volume load cumprido? Como eu disse, a quantidade de repetições realizadas em uma menor velocidade, e essas repetições são realizadas com uma maior proximidade com a falha, são as repetições ali que têm maior proximidade com a falha. As repetições realizadas entre MyoReps e a estratégia tradicional é muito similar. Por mais que o volume load seja diferente, a quantidade dessas repetições em específico é similar. E aí os autores traçam isso como uma possibilidade. A hipótese de que, pelo fato de, nessas duas estratégias, a quantidade de repetições em que fibras de maior calibre, né, são recrutadas. Não estou dizendo que elas só são recrutadas nessas últimas repetições. Não. Quando a gente pega, por exemplo, maiores intensidades, as fibras de maior calibre elas podem ser recrutadas desde o início. Tá? Mas a linha de raciocínio do estudo é que nessas repetições existiria uma boa distribuição. Essas fibras conseguiriam experienciar um bom nível de tensão suficiente para desencadear processos aí de hipertrofia. Então, com isso, com essa equalização dessas repetições, talvez o nível de hipertrofia gerado seja similar. E aí é por essa linha. Agora, é importante a gente não extrapolar os dados. Esse é um estudo com um determinado público, com um determinado tempo de intervenção, com um determinado análise pré e pós dentro ali do erro de medida. É importante a gente avaliar tudo isso para não extrapolar. Mas até então é uma estratégia que é uma estratégia válida, é uma estratégia que gera determinadas adaptações que pode ser aplicada, por exemplo, para determinados indivíduos que talvez vão precisar treinar com menos tempo. É uma possibilidade, é uma das ferramentas frente a várias que nós temos. Então, se você gostou dessa análise, compartilhe com o amiguinho e, novamente, se você quiser se desenvolver mais dentro do treinamento, quiser se aprimorar na profissão, um link aqui embaixo com certeza pode te ajudar. Vem para o curso que você não vai se arrepender.